Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o 13. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, desde o momento em que passamos a crer em Cristo, não houve apenas uma mudança interna em nossas vidas. Não houve apenas uma transformação do nosso coração. Nós não apenas nascemos de novo. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, onde ele diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Percebeu o que aconteceu? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, o que o apóstolo Paulo ensina para a gente aqui? Que há um domínio de trevas. O que o apóstolo Paulo diz é que existe um império do mal em ação no mundo. O mal é uma realidade. O mal é algo concreto. Existe um ser maligno que governa nesse reino. Esse reino, esse domínio do mal, ele é um reino de trevas, ele é um reino de escravidão, ele é um reino de mentira, de engano, de condenação eterna. E nós vivíamos subjugados àquele ser maligno que controlava, até certo ponto, aquele reino. Ele nos subjugava, nós fazíamos a sua vontade, nós o servíamos. Nas trevas, onde andávamos, nesse reino, nós tateávamos sem saber para onde estávamos andando. Não sabíamos para onde nós estávamos indo. Com certeza, nenhum homem, nenhuma pessoa jamais conseguiria sair desse reino sozinha, por seu próprio esforço. Então, o que o apóstolo ensina é que Deus nos resgatou. Ele nos resgatou do domínio das trevas. A ideia embutida nessa declaração do apóstolo Paulo é de que nós havíamos sido sequestrados. Fomos sequestrados, colocados em cativeiro, e Deus então montou uma grande operação de resgate para nos livrar. Nós estávamos presos pelas cadeias do pecado, cegos, oprimidos, subjugados. O príncipe das trevas nos vigiava atentamente, com muito cuidado. Então veio Jesus, invadiu a casa do valente, quebrou as nossas cadeias, saqueou os seus bens e nos libertou. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O Senhor quebrou as correntes, Ele abriu os nossos olhos, Ele arrancou as trancas da escravidão e nos fez sair para uma nova vida. Então fomos transportados de um reino de trevas para um reino de luz. Fomos transportados de um reino onde éramos escravos, onde estávamos escravizados pelo pecado, para um reino onde há plena, completa, total liberdade. Fomos
transportados de um reino onde havia condenação, acusação, peso, agora para um reino onde há perdão, liberdade e vida. Então, gente, fomos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Hoje, quem está em Cristo não apenas passou por uma transformação no seu coração, não apenas nasceu de novo, mas foi resgatado do cativeiro em que se encontrava e foi transportado para um outro reino, para o reino do Filho amado. Então, gente, o que nós podemos falar sobre ele, sobre esse novo reino? Em primeiro lugar, nós podemos afirmar com absoluta certeza que nesse reino já existe um rei. Nesse reino já tem um rei. Jesus já reina nele. Sendo assim, não há lugar para outros reis. Concorda? Fala para a pessoa que está do seu lado, nesse reino só tem um rei. É Jesus. Só tem um rei, que é Jesus. Ele reina, reinará para todo sempre. O seu trono jamais ficará vago. Portanto, no reino do Filho amado, não há lugar para outros reis, rainhas. Nesse reino, só há lugar para servos. Se você quiser servir, então você é bem-vindo. Se você quiser reinar, então não há mais lugar nesse reino para você. O trono já está ocupado. Existe um rei e o seu reinado é eterno. O seu trono é para todo sempre. Veja, irmãos, na nossa cultura, a palavra Senhor, ela é normalmente usada como um pronome de tratamento, né? Seu Jorginho estava ali, seu Jorge, Senhor Jorge. Então, é um pronome de tratamento, podia ser Senhor qualquer outra pessoa. Muitas vezes nós dedicamos esse pronome de tratamento aos mais idosos, eu particularmente gosto de fazer assim. Às vezes a uma pessoa que exerce uma autoridade realmente de destaque, etc., funcional naquele momento em que você está funcionando ali sob a autoridade daquela pessoa, às vezes é conveniente você chamá-la assim também. Mas na Bíblia, a palavra Senhor, ela não é um mero pronome de tratamento como na nossa cultura atual. Na Bíblia, a palavra é Kyrios. Era a mesma palavra empregada para o imperador. O que isso significa? Que no reino de Deus já existe um Kyrios, já existe um imperador. E quando a Bíblia se refere a Jesus como sendo o Senhor, usando essa palavra, ela está afirmando que Jesus não é apenas um rei futuro, um rei teórico, um rei que reina meramente nas regiões celestiais, mas ele reina sobre todo o cosmos, toda a criação lhe pertence, tudo foi criado por meio dele, para ele, para ele. O senhorio de Jesus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus é algo real, prático, que acontece no nosso dia a dia. Não se restringe ao reino espiritual. Agora, vejam, quando a mãe de Tiago e João pede para Jesus, Senhor, declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Quando Jesus ouviu essa pergunta, ele manda todos os discípulos se aproximarem. Ele falou, alguma coisa está errada, alguma ideia errada entrou no nosso meio. A gente tem que tratar isso imediatamente. Então ele chama os discípulos para perto de si e ele diz,
vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim com vocês. Não será assim com vocês. Nas nações, os governantes as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então Jesus Cristo diz: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Percebe? Não será assim entre vocês. Entre vocês, os discípulos, é diferente. Ninguém deve desejar dominar ninguém. Ninguém deve desejar exercer o poder sobre ninguém. O apóstolo Paulo escreve ainda aos Efésios, no capítulo 1, verso 22, dizendo: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele é o Senhor de tudo. Então, gente, vejam só, o Senhor, Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da criação. Ele é Senhor de todo o cosmos. Só que a sociedade, de uma maneira geral, ela não tem Jesus como seu Senhor. A sociedade, de uma maneira geral, continua caminhando em trevas. Então, como que eles vão saber que Jesus é o Senhor? Como eles vão perceber que existe um rei que reina sobre os maiores poderes de toda a terra? Como eles podem perceber isso? Sabe como, irmãos? À medida que a igreja passa a viver essa realidade. Quanto mais Jesus Cristo for, de fato, realmente, o Senhor da igreja, mais a sociedade se dará conta, perceberá que, de fato, Jesus Cristo é o Senhor. Se a igreja vive de acordo com os valores do reino, uma vida coerente. A gente tem ouvido tanto aqui sobre o que pode ser uma vida coerente. Fazer bem aos pobres é uma vida coerente. Você ter uma vida íntegra é uma vida coerente. Você se desapegar de coisas, muitas vezes, só revela que o seu coração é extremamente mesquinho. Uma mudança profunda de vida que você vai externar na sua casa. De uma maneira coerente. Quando a sociedade percebe, quando a sociedade vê que estamos vivendo de maneira coerente, o que vai ficar notório para eles não é como aquela pessoa é boa, como aquele grupo é bom, que comunidade simpática e agradável. O que vai ficar evidente é Jesus Cristo, de fato, é o Senhor. Nós precisamos ser coerentes, porque temos essa responsabilidade de mostrar para o mundo que Jesus é o Senhor. Nesse reino, não há espaço para mais reis. Esse trono já está ocupado, só para servos. E precisamos viver de maneira coerente, para que a sociedade entenda isso, perceba, Jesus Cristo é o Senhor. Segundo lugar, nesse reino, as leis são diferentes. Quando chegamos nesse reino, nós passamos a ser conduzidos por um novo conjunto de regras. Aquele segundo parágrafo ali é muito importante. Se você não estiver anotando, mas quiser anotar uma coisa muito importante, anote o segundo parágrafo desse slide que está na tela. O reino de Deus
Ele não é definido por fronteiras físicas. Percebe? Se você disser que o reino de Deus é só esse lugar onde nós estamos completamente errados. Se nós dissermos que não, o reino de Deus se estende até a praia de Taquatiara, nós estaremos errados. Se nós dissermos que o reino de Deus é toda a nossa cidade, é muito pouco, todo o nosso estado é pouco, o país é pouco. Se nós dissermos que Jesus Cristo reina sobre toda a terra, é pouco, é muito mais. A fronteira do reino, ela não pode ser estipulada por limites geográficos. O que define, então, o reino? O reino de Deus não é definido por fronteiras físicas, mas o reino de Deus é esse ambiente onde a vida é vivida de acordo com os seus valores. Então, quando falamos de reino de Deus, nós estamos falando de um povo que agora vai ser conduzido, um povo que vai pautar a sua vida por novos valores, por novos princípios. Não são mais os valores, não são mais os princípios que nos regiam quando nós éramos do reino das trevas. Mas agora são novos valores, são novos princípios. E o Sermão do Monte é uma boa síntese do que seriam esses valores e princípios. No Sermão do Monte, Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Percebem? Vocês ouviram o que foi dito: não matarás, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar uma mulher com intenção impura, desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vocês ouviram o que foi dito: não jure falsamente. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O reino de Deus não é definido por fronteiras físicas, mas é esse ambiente onde a vida é vivida de acordo com os seus valores. Terceiro lugar, quando entramos nesse reino, nós recebemos uma nova identidade. Nos tornamos filhos de Deus, discípulos de Jesus. Como Jacó, o enganador, o suplantador, que passou uma noite lutando com Deus. Depois que ele insistiu, perseverou, Deus o abençoou e lhe deu uma nova identidade, um novo nome. Jacó, o suplantador, o enganador, passou a se chamar Israel, o príncipe de Deus. Nós também, quando entramos no reino, nós recebemos uma nova identidade. Você não é mais identificado pelo que você fez no passado. Pode dizer amém? Você não é mais identificado com o que você fez no passado. Você não se identifica mais como sendo
eis isso, eis aquilo, o cara que fez isso, ou a pessoa que fez aquilo outro. Nós também não precisamos mais usar máscaras, como no carnaval. Podemos sair com o rosto despido, o coração aberto. Falei aqui máscaras como se usam no carnaval, mas eu me lembrei que alguém já tinha observado que o carnaval é o único momento do ano em que as pessoas não colocam máscaras. Elas as tiram. Quer dizer, aquele cara que no carnaval, aproveita o carnaval para sair de melindrosa. Ele sempre quis vestir aquilo, só que nunca teve oportunidade. Então, por todo o Evangelho, nós vemos Jesus tratando a multidão e os discípulos de maneira diferenciada. De fato, Jesus, ele dá atenção à multidão, ele cuida da multidão, ele alimenta a multidão, se preocupa com a multidão. Mas ele reserva a sua intimidade para os seus discípulos. Só os seus discípulos ouviram certas coisas que Jesus falou. A multidão jamais tomou conhecimento. Jesus nunca exigiu compromisso da multidão. A multidão, se quisesse ouvir, ouvia. Se não quisesse também, não precisava ficar ali indiferente. Mas Jesus exigia compromisso dos seus discípulos. Isso é uma coisa que dá um temor no nosso coração, que eu acho que deve nos levar a pensar dessa maneira. Nós nos reunimos aqui domingo após domingo. O fato de termos um grupo grande reunido para celebração, será que isso significa que todos nós somos discípulos? Vejam, nós sabemos que com os discípulos nós podemos contar, mas a multidão é mera consumidora de Deus. A multidão só consome Deus como se consome qualquer outro produto. Se Deus nesse lugar estiver me divertindo, me alegrando, me fazendo me sentir um pouco melhor, feliz, eu vou. Mas é só isso. Surge uma novidade, surge uma outra coisa qualquer, nós já estamos partindo. Não há nenhum compromisso da multidão com o seu Senhor. Mas discípulo não. O discípulo, ele é desafiado a assumir um compromisso profundo. Compromisso de negar tudo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus até o último dia. Se a pessoa apenas visita, falta muito. Se ela toma a decisão de se batizar, ela já deu um passo extremamente relevante. Mas isso é só o começo. É apenas o primeiro passo. A pessoa precisa assumir o compromisso e se tornar discípulo de Jesus por todos os dias de sua vida. O que significa ser discípulo de Jesus? Significa desejar ardentemente viver os valores do reino. Então, gente, quando Jesus nos ensina a orar e nos diz o que devemos pedir, ele termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja que coisa linda. Voltando à oração do Pai Nosso, ele faz toda a oração e no final de toda a oração ele faz diversos pedidos e termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que a gente entende daqui? Que para cada pedido da oração do Pai Nosso, você pode estar certo que o Senhor vai atender, porque a Ele pertence o reino, o poder e a glória. Vejam, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, já que é teu, Senhor, o direito soberano de rei, que o teu nome seja santificado, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É justo, Senhor,
que a tua autoridade divina seja reconhecida sobre todos os corações, uma vez que o Senhor é rei, que a sua vontade seja obedecida por todos nós, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dá-nos o pão nosso de cada dia, porque nós reconhecemos que toda provisão vem do Senhor, e só o Senhor, sendo o rei, pode satisfazer nossas necessidades. Então, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Apenas o rei tem poder para perdoar dívidas. Então perdoa-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixes cair em tentação, da mesma forma, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas livra-nos do mal, porque não existe um ser no universo tão bom quanto o Senhor. Então livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Gente, até que Jesus volte, nós devemos orar dessa forma. Venha o teu reino e levarmos os valores do reino aonde quer que o Senhor nos leve. Então, embora o reino de Deus seja absolutamente real, a verdade é que existem muitos corações aonde Jesus Cristo ainda não reina. E ele precisa chegar lá. E ele chegará à medida que nós o fizermos Senhor de nossa própria vida. Concluindo, fomos resgatados e transportados para um novo reino. Esse reino já tem um rei que reinará eternamente. Portanto, não há vagas para reis, apenas para servos. O reino de Deus não é definido por fronteiras físicas, mas esse ambiente onde a vida é vivida de acordo com seus valores. Quando entramos nesse reino, recebemos uma nova identidade. Nos tornamos filhos de Deus, discípulos de Jesus. E Jesus reserva sua intimidade apenas para os discípulos, mas também só deles exige obediência. Gente, nossa missão não é juntar muita gente nesse lugar. É nós levarmos as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Então orar, venha o teu reino, significa que estamos dispostos e assumimos o compromisso de transmitir a vida do reino por onde o Senhor nos levar. Amém, gente? Vamos fazer uma oração e passar para a ceia. Senhor querido, nós te louvamos, porque hoje que os nossos olhos se abriram e fomos libertos, nós nos prostramos diante do Senhor com muita alegria no nosso coração. Voluntariamente, Senhor, deliberadamente, nos colocamos de joelhos na Tua presença. Sabemos que aqueles que são altivos, arrogantes, soberbos, breve está o dia em que também se curvarão, independente de quererem ou não. A verdade é que todo joelho há de dobrar diante do Senhor. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós o faremos com alegria, enquanto muitos farão trincando os dentes. Mas te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração e queremos viver essa vida coerente. Aonde quer que o Senhor nos leve, ali queremos levar os valores do reino. Senhor, no trabalho, na escola, academia, praia, clube, aonde o Senhor nos levar, ali queremos levar o reino de Deus. Senhor, faz com que aconteça assim, que à medida que a Tua mão permaneça sobre nossas vidas, as pessoas vejam com muita clareza que Jesus Cristo é o Senhor. Dá-nos assim a Tua bênção nessa noite. E agora, Senhor, abençoa o pão, abençoa o cálice. No momento em que cearmos, queremos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor.
Então, agora preside esse momento, Senhor, da ceia. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.